Bom dia, mercado financeiro! A bolsa sobe ou cai? Ninguém sabe. Eu explico. O Covid já está melhor ou está piorando? Eu explico também. Quais empresas tiveram resultados bons no primeiro trimestre de 2020? Eu explico também. Recebemos dúvidas de pessoas sobre o que está acontecendo no mercado financeiro. Roda a vinheta e vamos para mais um F Café. Antes de falar de mercado financeiro, de bolsa de valores, de economia e tudo isso, vale deixar o nosso abraço, a nossa admiração e os melhores votos possível para as mamães. Então, para vocês que receberam essa missão tão nobre, a nossa singela homenagem. Parabéns! 3 semanas atrás, a bolsa derreteu. Semana retrasada, ela deu uma boa recuperada. Daí todo mundo ficou naquela. E agora, semana passada, será que sobe de vez ou não? Semana passada, os investidores ficaram mais perdidos que o Bob Dylan quando gravou o clássico We Are The World. Lembra disso? Roda! Pois é, segunda caiu 2%, depois na terça subiu, caiu na quarta, caiu na quinta e cacetou na sexta. Nós vamos falar o que aconteceu cada dia, mas fato é, a bolsa continua sem uma tendência clara bem definida. O que fazer quando isso acontece? Chorar? Não, nós vamos rebalancear nossa carteira. Repita comigo, rebalancear. Muito bem. Enquanto isso, nessa semana vazaram também uns vídeos do Pentágono dos Estados Unidos que tem uns ET sobrevoando a Terra. Vocês viram isso? Roda aí. Mano, dizem que os ETs são anos-luz mais inteligentes do que nós. Eles podiam ter vindo na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Não vão vir agora? Coronavírus, sem futebol, agora? Não sejam burros. Ou então, eles são a favor do isolamento social. Talvez por isso que o ET no filme ficava falando minha casa, minha casa. Muito ruim essa piada, né? Bom, vamos em frente. A semana começou azeda porque o Trump disse que a China cometeu um erro, tentou esconder do resto do mundo e demorou para avisar sobre a Covid-19 e que não reduziria as tarifas de importação sobre produtos chineses. Ele pegou pesado. Mas, ao longo da semana, tivemos na quarta a reunião do Copom, que baixou nosso juro para 3% ao ano. De longe a taxa mais básica da história, né? Nunca antes na história desse país nós tivemos uma taxa nesse patamar. E com fortes indícios que o governo vai baixar mais ainda. Isso fez todo mundo achar que a bolsa não é um excelente negócio, mas é o único caminho viável para ganhar algum retorno nesse momento. E na sexta, nós soubemos que Estados Unidos e China estão tentando manter o seu acordo comercial, o chamado Fase 1. E na sexta, também, o barril do petróleo Brent subiu para $30 e o WTI subiu para $24. Ambos subiram 5% em um único dia, o que não acontecia faz muito tempo. Daí, todo mundo pensou, o mundo está retomando, as indústrias estão reabrindo, afinal estão comprando mais petróleo. Daí a bolsa voltou a subir e fechou a semana em 80 mil pontos de novo. Com isso, algumas ações que só vinham caindo, subiram muito na sexta, tipo a CVC Viagens, que subiu 9%, a Embraer subiu 7,5% e a Petrobras, que depois de ter uma ação valendo R$13 em abril, agora já está em 19. A glória! Para quem está investindo na renda fixa, os juros futuros também recuaram como um todo. Então quem está na renda fixa, especialmente nas pontas mais longas, teve uma marcação a mercado positiva, ganhou uma graninha aí. Pesou também o fato dos juros terem caído no Brasil mais do que o mercado esperava. Então os principais vencimentos da ponta de juros futura caíram por volta de 10 bips, da 0,1%. Então o DI de julho, o DI de janeiro de 2021, o de janeiro de 2022, o janeiro de 2023 e o janeiro de 2025 e o janeiro de 2027. Todos abaixaram mais ou menos na mesma proporção. E na economia, o que aconteceu? Saiu um relatório de emprego dos Estados Unidos que mostrou que em apenas 2 meses
O desemprego lá passou do menor patamar dos últimos 50 anos, que era 3,5%, para o maior patamar dos últimos 85 anos, 14,4%. Quer mais? É igual você, em 2 meses, se divorciar da Gisele Bündchen e casar com a Dilma Rousseff. Em maio, esse número deve ser ainda maior, deve chegar perto de 20%. E a gente falou também, né? Semana passada teve a reunião do Copom, o Banco Central reduziu a taxa de juros além do esperado, todo mundo estava esperando ele baixar para 3,25, mas ele baixou para 3. E ainda revelou intenção de estimular mais a economia, porque o impacto do Covid-19 foi pior do que o esperado. O IPCA, que é o nosso índice de inflação, por exemplo, teve uma deflação, menos 0,31% nesse último mês. E isso faz a inflação de 12 meses ir de 3,30, que era o esperado, né, lá em janeiro, para 2,40, ou seja, bem abaixo da meta que o governo estipulou, que era 3,75. A produção industrial em março também foi uma grande surpresa, e uma surpresa negativa. Todo mundo sabia que ia cair, mas o tombo foi de 9,1% em março. Foi o segundo maior da série histórica, só perdeu para a greve dos caminhoneiros de 2018. Esse número que veio agora foi um horror. 1 minuto pra gente chorar sobre isso. O Congresso, por outro lado, aprovou essa semana o pacote de socorro emergencial para estados e municípios. É a tal da PLP 39. Embora a versão final do texto tenha limitado o montante de transferência de recursos da União para os governos regionais, tiraram o tal do congelamento do salário dos servidores públicos até 2021. O Paulo Guedes ficou puto com isso, mas servidor vai poder ter aumento. Essa semana, nosso presidente também se negou a mostrar o seu exame de Covid-19, né? Agora, exame de fezes ele mostra, sempre que ele abre a boca. Pô, bolso, brincadeira, né? Morreu mais de 4 mil pessoas e você fala, e daí? E daí? Eu não sou coveiro. Tá de brincadeira, cara? É que nem se te falarem que você foi na caixa pegar seus R$600, mas tem um iPhone X com 128 GB. Você vai falar, e daí? Porra. Bom, teve muita empresa divulgando o resultado também. Destaque para o Itaú, que aumentou pacas o crédito para pequenas e médias empresas agora na crise. Os índices de liquidez e de capital mínimo regulatório do Itaú também estão bem acima do mínimo exigido pelo Bacen, então parece que o banco está em ótima forma para atravessar a crise. E os calotes que virão também como consequência, né? Mas o lucro do Itaú caiu muito, principalmente porque ele teve que provisionar mais de 4 bi por conta do cenário mais provável aí a não receber empréstimos ou ter que renegociá-los, etc. Outra surpresa, muito boa também, foram os fundos imobiliários. Eles estão performando melhores. O IFIX, que é o índice do setor, já voltou aos níveis de 1 ano atrás, de abril de 2019. Compara com a Bolsa de Valores para você ter uma ideia e ver a diferença. Alguns fundos posicionados em CRI, em galpões logísticos, eles estão com contratos muito bons e eles tiveram as suas cotas muito valorizadas. Aliás, falar em fundo imobiliário, a FK vai lançar um curso de fundos imobiliários chamado Fundo Imobiliário, Precificações e Estratégias de Gestão. Curte aí, procura a gente, faz esse curso. Vai ser muito importante para você entender com profundidade. Outra surpresa que tivemos foram shopping centers e varejo, que agora já se preparam para uma possível reabertura em algum momento em junho. O índice Icon, que é um índice de consumo da B3, fechou abril com uma variação positiva de 17,7%. Tiveram destaque nesse índice a Via Varejo, Casas Bahia, e a B2W Digital, que nesse momento virou um porto seguro para investidores, né? Enquanto a reabertura do comércio físico ainda é uma incerteza, B2W está indo muito bem, obrigado. Bom, nosso conceito de hoje é o de rebalanceamento, tão necessário quando a bolsa sobe e cai e sem uma tendência clara. A estratégia de rebalanceamento que melhor protege o investidor nesse momento chama-se Constant Mix. Imagina que você tem uma carteira de R$10 mil, 6 mil de Casas Bahia e 4 mil de Petrobras. Então, 60% em uma coisa, 40% em outra. Agora imagina que as ações da Petro subiram, foram de 4 mil para 5 mil.
E as da Casas Bahia ficaram iguais. Então agora a sua carteira vale 11 mil. E percentualmente, a Petro agora vale mais, né? Ela vale 45% da sua carteira. E antes valia 40%. Então, o Constant Mix diz que você tem que voltar a Petro para 40% da carteira. Então, deveria ser 40% de 11 mil, que dá 4.400. Se você tem 5 mil agora, você tem que vender R$600 de Petro e comprar R$600 de Casas Bahia. Com isso, o mix da sua carteira volta a ser original. Gestores que fazem a certificação CGA aprendem muito isso. A propósito, dia 1º de junho começa nosso curso CGA na FK. Quer virar um gestor de investimentos? Procura a gente. Bom, espero ter ajudado vocês. Continuem nos seguindo, mandando dúvidas e sugestões de tema. Abraço, boa semana e estudem para investir sempre com convicção.